Hey there, Brainiac, welcome! A gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente fala sobre a neurofisiologia da audição, tudo bem? Então já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar os nossos estudos. Aqui, e beleza. Pessoal, da mesma forma que a gente fez nos vídeos anteriores, a gente tem que fazer isso nessa aula também. Estabelecer os tópicos que a gente vai estudar na aula e a ordem na qual a gente vai estudar esses tópicos. Então, os tópicos e a ordem que a gente vai estudar nessa aula vai ser, primeiro, sobre a natureza das ondas sonoras, então entender o que são os sons e como eles funcionam. Depois a gente fala da anatomia do nosso ouvido, falar sobre os receptores sensoriais que captam o som, para a gente entender o processo de transdução. Depois a gente falar sobre a localização do som, para assim a gente falar sobre as vias até eles chegarem no córtex auditivo primário, tudo bem? Então, pessoal, nesse primeiro momento é muito importante a gente entender a definição do som. O que seria o som? A definição de som é variações de pressões no ar causadas por vibrações de objetos. Quando eu falo isso, fica uma coisa meio abstrata. Então vamos entender na imagem exatamente essa definição que eu acabei de falar para vocês. Mas essa seria a definição do som, então. São variações da pressão do ar causadas por vibrações no objeto. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo objeto que vibra, ele é capaz de causar um som. Aqui está sendo representado um alto-falante. E como que esse alto-falante ele vai causar um som? Ele vai vibrar. Então essa parte aqui ela vai ficar vibrando, ela vai ficar indo para frente, para trás, para frente, para trás. E o que que acontece quando essa parte ela fica vibrando, ela vai para frente, para trás? Sempre que ela vai para frente, ela vai empurrar as moléculas que estão no ar e vai comprimir essas moléculas. Depois, essa parte ela vai voltar para trás. Quando ela volta para trás, as moléculas elas são descomprimidas. De novo, ele vai para frente, então ele vai comprimir as moléculas mais uma vez. E depois ele vai voltar, vai descomprimir as moléculas. E esse processo ele vai ser cíclico, ele vai ficar se repetindo de novo, de novo. Então, a vibração seria um objeto ele ficar indo para frente e para trás várias vezes repetidamente, e isso vai produzir o som. Por quê? Porque sempre que ele for para frente, ele vai comprimir o ar, e sempre que ele voltar para trás, ele vai deixar o ar descomprimido. Então, essas seriam as variações da pressão do ar. A pressão ela está maior quando a gente comprime as moléculas, depois a pressão vai diminuir quando as moléculas são descomprimidas. E essa variação de compressão e descompressão das moléculas no ar é o que vai causar o nosso som, tá bom? E, gente, a gente geralmente representa esse som por meio de ondas, as ondas sonoras. Sendo que essas ondas sonoras, elas estão representando exatamente esse mecanismo que a gente viu aqui em cima. As ondas são divididas numa parte mais alta, que é o pico, e numa parte mais baixa, que é o vale. Na parte mais alta, que é o pico, está sendo representado exatamente esse processo, que é a compressão das moléculas. Quando o objeto ele vibra para frente, ele vai comprimir as moléculas. É o que está sendo representado pelo pico. Depois, o que está sendo representado aqui no vale, essa parte mais baixo, é esse processo aqui, que seria a descompressão das moléculas de ar. E aqui, esse processo, da mesma forma, vai ser contínuo para representar a vibração do ar. Então, a parte mais alta sempre vai ser a compressão das moléculas. Eita, a compressão das moléculas, depois vai descomprimir. Comprime, descomprime, comprime, descomprime, e assim por diante. E enquanto o objeto estiver vibrando, ele vai fazer esse mecanismo aqui. Então, ele vai gerar um som. Então, a gente fala que enquanto ele estiver vibrando, esse mecanismo ele vai ser cíclico. Ele vai ser um ciclo que vai ficar se repetindo. E um ciclo, ele é delimitado do momento em que o objeto ele foi comprimido até a próxima vez que ele for comprimido. Então, nossas ondas, ele vai ser representado por um pico até outro pico. Então, a parte que as moléculas foram comprimidas, depois elas foram descomprimidas, até o outro momento que elas foram comprimidas mais uma vez, tudo bem? Muito importante a gente entender essa definição para a gente entender a próxima parte do som. Seria a classificação do som. A gente pode classificar o som, gente, com relação à frequência e com relação à intensidade. Com relação à frequência, a gente vai classificar ele em Hertz. Hertz significa a quantidade de ciclos que a gente tem dentro de um segundo. A nossa faixa audível, a gente consegue escutar de 20 Hz até 20 mil Hz. E o que que significa? Significa que a gente consegue escutar desde 20 ciclos por segundo, 20 vibrações por segundo, até 20 mil vibrações por segundo. Vocês estão vendo aqui que nesse momento a gente tem uma vibração que era de mais baixa frequência, ela está se repetindo menos vezes dentro de um segundo? Isso aqui vamos falar então que seria a faixa a menos audível que a gente consegue escutar. Então seria de 20 Hz. Isso aqui
Então, isso que significa que a gente tem 20 ciclos, ou seja, 20 compressões e descompressões dentro de um segundo. E quando a gente tem uma baixa frequência, então a gente falou aqui, por exemplo, de 20 Hz, a gente escuta isso como um som grave, tá bom? E quando a gente tem esse processo de compressão e descompressão, esses ciclos eles acontecem de maneira muito rápida, então vamos falar que isso aconteceu 20 mil vezes dentro de um segundo, a gente tem um som que ele é mais agudo, tá bom? Então aqui, lembrando, a gente está vendo aquela mesma representação que a gente viu anteriormente. O pico ele representa a compressão das moléculas e o vale ele vai representar a descompressão. Então esse processo é um ciclo que vai ficar se repetindo. Quando a gente tem uma baixa frequência, ou seja, uma menor faixa ativa, por exemplo, de 20 repetições por segundo, a gente teria um som mais grave. E quando a gente tem, por exemplo, 20 mil ciclos por segundo, a gente escuta isso como um som agudo, tá bom? Então, quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som. A gente pode classificar o som também com relação à intensidade. Com relação à intensidade, a gente vai classificar ele em decibéis. Decibéis significa a altura do som propriamente dita. E a gente vai representar isso por meio do tamanho da onda. Quando a gente tem uma baixa intensidade, ou seja, poucos decibéis, a gente vai representar uma onda pequenininha. Uma distância entre o pico e o vale muito pequena. Então a onda ela vai ser pequenininha. Quando a gente tem uma alta intensidade, ou seja, um som que ele é mais barulhento, um som com mais decibéis, a gente vai ter representação de uma onda maior, ok? Então, essa é a maneira como a gente classifica os sons e representa eles de acordo com as ondas sonoras. O pico sempre vai ser a compressão das moléculas e o vale vai ser a descompressão das moléculas. Quando o objeto ele for vibrando, sempre que ele vibrar para frente vai causar uma compressão, sempre que ele vibrar para trás vai causar uma descompressão. E a gente entende isso como ar. Com relação à frequência, ela pode ser de baixa frequência, ou seja, um som mais grave, e quanto mais alta a frequência, mais agudo vai ser o som, sendo que é classificado em Hertz, e a gente consegue ouvir de 20 até 20 mil Hertz. E aqui, com relação à baixa intensidade, com relação à intensidade, a gente pode ter de baixa intensidade, a gente pode ter de alta intensidade, de acordo com os decibéis. Baixa intensidade é um som mais baixinho mesmo, então a gente representa por ondas menores, e alta intensidade seria um som mais barulhento, um som mais alto, que a gente representa por ondas maiores, ok? Então, a partir disso, galera, a gente pode entender agora com relação à anatomia do nosso ouvido. Que agora a gente sabe as propriedades do som, a maneira como o nosso som ele funciona, tá bom? Pessoal, então com relação ao nosso ouvido, a gente pode dividir o ouvido em três grandes porções. O ouvido externo, o ouvido médio e, por último, o ouvido interno, tudo bem? Então, gente, com relação ao ouvido externo, ele é formado por esse conjunto de dobras aqui, ele é chamado de pavilhão auricular. Aí o pavilhão auricular é formado por aquelas várias dobras, a hélice, antihélice, trago, antitrago, lóbulo, concha, mas que não convém nesse momento a gente falar sobre essas estruturas. É só saber que essa grande estrutura é chamada de pavilhão auricular e ela é formada por várias dobras. A gente vai ver lá na frente por que que é importante a gente saber isso, que ela é formada por essas dobras. E além do pavilhão auricular, gente, o nosso ouvido interno ele é formado por um buraquinho. Esse buraquinho a gente chama ele de poro acústico externo. E quando a gente entra no poro acústico externo, então o poro acústico externo é um buraquinho, e quando a gente entra nele, a gente cai num túnel de cerca de 2,5 cm, mais ou menos. Esse túnel que a gente chama de meato acústico externo, tudo bem? Então essas são as estruturas que a gente tem no nosso ouvido interno, nosso ouvido externo. O pavilhão auricular, que é essa estrutura externa formada pelas dobras, o buraquinho, que é o poro acústico externo, e o caminho que ele vai percorrer, que é o meato acústico externo, tudo bem? Então, a função dessa parte vai ser captar as ondas sonoras e propagar as ondas sonoras aqui por dentro do meato acústico externo. As ondas sonoras vão se propagar até chegar nessa estrutura aqui, que ela é chamada de membrana timpânica, que a gente chama ela geralmente de tímpano, tudo bem? Então, a membrana timpânica, o tímpano, é o que vai dividir o ouvido externo do ouvido médio. Então, o ouvido médio ele é formado pela membrana timpânica e imediatamente aderido à membrana timpânica, a gente tem os ossículos da audição. A gente tem o martelo, que ele está diretamente aderido à membrana timpânica, a gente tem a bigorna e a gente tem o estribo. Então, esses três ossículos que eles estão relacionados com a nossa audição. O martelo, a bigorna e o estribo. A gente fala ossículos, gente, porque são ossos realmente muito pequenininhos, tá? Então, eles têm o tamanho de cerca de um grão de arroz. Por isso que a gente chama eles de ossículos, porque eles são os menores os ossos do corpo humano.
E esses ossículos, gente, eles estão relacionados tanto com a transmissão do impulso sonoro e eles estão relacionados com a amplificação do impulso sonoro também. Por quê? Porque imagina o seguinte, as nossas ondas sonoras, elas entram pelo pavilhão auricular, vão entrar no poro acústico externo e essas ondas vão se propagar por meio do meato acústico externo. Então elas vão chegar, elas vão estar vibrando. Elas vão vibrar a membrana timpânica e quando elas vibram a membrana timpânica, isso vai vibrar o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo. E essas estruturas vão ficar se vibrando e elas vão vibrar esse buraquinho aqui, que é chamado de janela oval, é o que divide o ouvido interno do ouvido médio. E a janela oval, ela tem uma comunicação direta com o nosso ouvido interno, tá bom? Então, os nossos ossículos, como eles começaram a vibrar numa cavidade maior, que seria o tímpano, e eles terminam vibrando nesse buraquinho que ele é pequenininho, que é a janela oval, a gente precisa de menos força para gerar a mesma intensidade, por conta e como a área aqui é menor, a gente tem uma área menor, uma mesma intensidade pela vibração dos ossículos, então a gente teria uma maior intensidade do som, a gente vai ter uma amplificação do som aqui. Então, por isso que esses ossículos estão relacionados não somente com a condução por meio da vibração, mas elas estão relacionadas também com a amplificação do som. Elas vão transmitir a vibração do tímpano para a janela oval. Tudo bem? E, galera, outra estrutura muito importante também do nosso ouvido médio é a tuba faringotimpânica. Tuba faringotimpânica, ela geralmente é chamada de tuba de Eustáquio. Ela é uma tuba que geralmente está fechada e ela tem comunicação direta com a nossa cavidade nasal. Então, o que que vai acontecer? Essa tuba geralmente está fechada, mas a gente pode abrir ela ou por bocejar ou por mastigar alguma coisa. Isso é muito útil quando a gente está viajando de avião, por exemplo. Quando a gente está viajando de avião, o avião está subindo, a pressão do nosso ouvido médio ele fica maior do que a pressão que está do lado de fora. Então a gente sente dor. E o que que a gente pode fazer? A gente pode ou bocejar ou levar um chiclete para você mastigar, por exemplo. Porque quando você mastiga, você tem a abertura da tuba faringotipânica, a abertura da tuba de Eustáquio, o que vai equalizar a pressão do lado de fora com a pressão do lado de dentro, tá bom? E isso vai diminuir a dor que você estiver sentindo. Então, é uma questão muito útil quando você estiver viajando de avião, você ou bocejar ou levar uma coisa para você mastigar, para equalizar a pressão do lado de fora e do lado de dentro. Uma questão muito interessante isso aqui. E pessoal, ainda com relação ao ouvido médio, deixa eu só passar a imagem. Aqui tá dando um zoom, mostrando como que acontece esse processo. Então, vibração na membrana timpânica, que vibra o martelo, que vibra a bigorna, que vibra o estribo. Essa partezinha do estribo, que chama platina do estribo, vai vibrar a janela oval. Mas o que eu queria falar com vocês é que a gente tem dois músculos que ficam diretamente aderidos aos nossos ossículos da audição. E eles vão garantir que a gente não consiga escutar sons muito intensos, então eles vão diminuir a intensidade do som. Porque lembra que eu falei para vocês que além de conduzir o som, eles vão amplificar o som? Então imagina que a gente está escutando um som muito intenso. Ele já vem muito intenso aqui no nosso meado acústico externo, muito intenso no tímpano. Se ele fosse ainda amplificado aqui pelos ossículos, isso provavelmente ia causar algum tipo de dano no nosso ouvido. Então a gente tem esses dois músculos, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Que quando a gente tem um som que ele fosse muito alto, esses músculos eles contraem e eles vão enrijecer esses ossículos. Quando eles enrijecem esses ossículos, eles não vão permitir que eles vibrem tanto. Eles não vibrando tanto, eles não vão conseguir amplificar muito o som. Então, esse é um mecanismo de defesa que o nosso ouvido ele tem. O músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio, que vai ajudar que a gente não amplifique o som quando o som ele já venha de maneira muito alta, tá bom? Mas assim, esse processo, gente, é de defesa do nosso ouvido, mas ele demora alguns milissegundos para ele acontecer. O músculo ele não consegue contrair de maneira espontânea. Então, quando você tem um barulho que ele é repentino, isso pode levar a uma amplificação muito grande do som e isso pode causar danos aqui no nosso ouvido interno. Quando tem uma explosão de uma bomba, por exemplo, o tempo do som da bomba chegar no seu ouvido não dá tempo desses músculos eles contraírem. Consequentemente, o som ele fica muito alto e isso pode causar danos. Mas quando você tem uma exposição regular, ou seja, se o som ele já começou e foi aumentando, aí já dá tempo do músculo tensor do tímpano e do músculo estapédio contraírem, para evitarem a vibração excessiva dos ossículos da audição.
Mas, claro, à medida que a pessoa vai sendo exposta a sons muito altos de maneira muito regular, esse mecanismo ele ajuda, mas ele não vai salvar. Isso vai causar problemas no nosso ouvido também, se a pessoa ficar exposta a sons muito altos de maneira muito frequente, ok? Pessoal, e então a gente já falou do nosso ouvido externo, formado pelo pavilhão auricular, o poro acústico externo e o caminho que é o meato acústico externo. E a gente falou que ela tem a função de captar e transmitir as ondas sonoras. A gente também falou do ouvido médio, que é formado pela membrana timpânica e pelos ossículos da audição, termina aqui na janela oval. Então, a gente falou que esses ossículos têm a função tanto de transmitir quanto de amplificar o som, sendo que a gente tem um mecanismo de defesa pelo músculo tensor do tímpano e pelo músculo estapédio. E agora, galera, com relação ao ouvido interno. O ouvido interno é toda essa estrutura aqui. Essa estrutura que é dividida em duas partes. Uma parte que é chamada de labirinto, que é formada pelo vestíbulo e pelos ductos semicirculares, os canais semicirculares. E essa parte está muito relacionada com o equilíbrio, que é o tema da nossa próxima aula. Mas além dessa parte que está relacionada com o equilíbrio, a gente tem essa parte encaracolada, que parece um caracol mesmo, que ela é chamada de cóclea, que ela está muito relacionada com a nossa audição, tudo bem? E se ligando a ela, a gente tem o oitavo parte nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear. Ele é dividido numa parte vestibular, que gruda aqui no vestíbulo, e virou uma parte coclear, que vai grudar aqui na cóclea. Então, o que interessa para a gente com relação ao ouvido interno nessa aula vai ser essa parte aqui, que é a cóclea, tá bom? Então, a gente vai estudar de maneira mais aprofundada a cóclea, mas só para a gente ter uma noção. A cóclea é essa parte que está encaracolada, e é onde a gente vai encontrar as nossas células receptoras, nossas células sensitivas. Importante a gente saber que tem um líquido aqui dentro também. Então, a gente sabendo que tem um líquido e que tem as células receptoras, a gente sabe que essas células receptoras vão captar a vibração do líquido. Porque toda a estrutura estava vibrando, então vai vibrar essa estrutura aqui também, e as nossas células ciliadas vão captar essa vibração do líquido que está aqui. A gente vai ver de maneira mais aprofundada isso daqui a pouco. Mas eu coloquei essa imagem só para a gente entender o mecanismo geral, revisar uma última vez o que a gente estava falando. As ondas sonoras, gente, elas vão chegando por meio do meato acústico externo. Elas vão chegar, vão vibrar a membrana timpânica, a membrana timpânica que vibra o martelo, que vibra a bigorna, que vai vibrar o estribo. O estribo ele vai vibrar a janela oval, e isso vai causar uma vibração dos líquidos que tem aqui dentro. E essa vibração dos líquidos que tem aqui dentro vai se propagar para essa parte mais interna, onde estão localizados os nossos receptores sensoriais. E essa vibração do líquido dessa parte mais interna vai ser captada pelas células, as células receptoras. Então elas vão entender que houve um som a partir da vibração desse líquido, ok? Aqui eu só coloquei para a gente lembrar da estrutura do, da nossa orelha interna. Então, ela é formada por uma parte óssea, igual eu falei para vocês, pela cóclea, e dentro da cóclea a gente tem uma parte membranosa, que é o ducto coclear, e a gente tem um labirinto também, que é formado pelo vestíbulo, que é essa parte mais abaulada. Dentro do vestíbulo a gente tem o sacro e o utrículo, e os canais semicirculares, que dentro dos canais semicirculares a gente tem os ductos semicirculares. Mas, igual eu falei para vocês, o que interessa para a gente nessa aula é a nossa cóclea, essa parte que ela parece um caracolzinho. Então, pessoal, igual eu estava comentando, a cóclea, ela parece um caracolzinho. Mas se a gente pegasse e fizesse um corte na cóclea, a gente ia ver que ela tem essas três cavidades, que são as rampas, também chamadas de escalas. A gente tem a escala vestibular, a escala timpânica, e entre a escala vestibular e a escala timpânica, a gente tem o ducto coclear, tá bom? Aqui na escala vestibular e na escala timpânica, ou seja, nas extremidades, a gente tem um líquido que ele chama perilinfa. A perilinfa ele é um líquido que ele vai ser rico em sódio e pobre em potássio. Enquanto aqui no ducto coclear, a gente vai ter um líquido que ele é chamado de endolinfa. A endolinfa ela vai ser rica em potássio e pobre em sódio. Então, nas rampas, nas escalas timpânica e na escala vestibular, a gente tem a presença da perilinfa com sódio. E aqui no ducto coclear, a gente tem a presença da endolinfa, que ela vai ser rica em potássio. E muito importante saber também que aqui no ducto coclear, que é essa parte do meio, ela vai ser composta por esse órgão, que ele é chamado de órgão de Corti. É aqui que a gente tem a localização das nossas células receptoras. São células ciliadas, células especializadas em captar um estímulo, células ciliadas que vão captar
igual eu falei para vocês, vão captar a vibração do líquido que tem aqui dentro, ou seja, o líquido da endolinfa. E além dessas células ciliadas, pessoal, é importante a gente lembrar também que a gente tem uma membrana que ela vai servir de base e uma membrana que ela vai servir de teto aqui, para essas células elas ficarem apoiadas. Essa membrana que serve de base, como se fosse o chão do órgão de Corti, é chamada de membrana basilar. E essa membrana que serve como um teto é chamada de membrana tectória. Aqui não está sendo representada também, mas aqui entre a membrana tectória e a membrana basilar, a gente teria a membrana reticular também, ok? Então, daqui a pouco eu volto naquela imagem, mas só para a gente entender, a gente pegou aquela imagem ali, a gente pegou o órgão de Corti e deu um zoom nele. A gente conseguiu ver que a gente tem uma membrana basilar, que serve como uma base, uma membrana tectorial, que vai servir como um teto, e a gente tem as células ciliadas, que são células especializadas em captar o estímulo, ou seja, captar a vibração do líquido que está ali dentro, a vibração da endolinfa. São dois tipos de células receptoras que a gente tem aqui. As células ciliadas externas e as células ciliadas internas. As células ciliadas externas, elas estão relacionadas com a amplificação do estímulo. Quando as células ciliadas internas, elas não estão relacionadas com o processo de transdução, realmente de entender o mecanismo que ele está aqui por trás. Então, a célula ciliada externa é como se fosse uma célula acessória, que ela vai aumentar a amplitude do som para a gente conseguir, para as células ciliadas internas entenderem de maneira melhor como que esse som está funcionando, tá bom? E aqui não está sendo representado também, mas a membrana reticular ia ficar mais ou menos nessa altura, tudo bem? E a gente também tem células de sustentação e pilares de Corti, que eles vão dar essa sustentação tanto para as células ciliadas externas quanto para as células ciliadas internas. Aqui está representando aquela mesma questão que a gente falou, as células ciliadas externas, a célula ciliada interna e aqui a membrana tectorial. Quando o líquido que está ali dentro ele vai vibrar, ele vai causar o movimento desses cílios. Então, esses cílios eles vão mover para detectar a vibração que foi causada ali dentro daquele líquido, tá bom? E, pessoal, outra questão muito importante antes da gente passar para frente para lembrar sobre a cóclea é que a membrana da cóclea, a membrana basilar, ela não vai ser da mesma forma em todas as partes. Lembra que ela é formada tipo um caracol, que a gente viu aqui, que ela é formada tipo um caracol? Naquela imagem, a gente pegou como se tivesse esticado esse caracol, para a gente ver como que essa membrana ela funciona. E quando a gente estica essa membrana, aqui ela estaria enrolada em forma de caracol, e aqui a gente pegou e esticou ela, só para entender como que ela funciona. A gente percebe que esse comecinho, essa parte aqui, ela é uma parte mais grossa, ela é uma parte menorzinha e mais grossa. Enquanto lá para o fim da nossa cóclea, a gente teria uma parte que ela fosse mais fininha. Então, vocês não concordam comigo, gente, que para a gente estimular essa parte que era mais grossa no começo, a gente precisa de uma frequência maior? Então, a frequência que vai conseguir estimular essa parte inicial, ela tem que ser uma frequência maior. E o que que a gente chama de frequência maior? Seria um som mais agudo, tá bom? E à medida que a gente vai migrando pela cóclea, ela vai ficando mais fininha. Então, não precisa essa demanda de um som ele ter que ser muito agudo para a gente conseguir estimular, ter uma frequência tão grande. Aqui mais para o final, com frequências menores, a gente já consegue estimular. Então a gente fala popularmente que essa parte inicial ela é sensível a altas frequências, ou seja, ela vai captar sons mais agudos, e essa parte final ela vai captar sons mais graves, tá bom? Sons de mais baixa frequência. Muito importante a gente saber essa questão também. Mas sabendo disso, agora a gente consegue entender de maneira melhor como que acontece esse processo aqui que a gente falou anteriormente. Então, a gente tem as células ciliadas externas e células ciliadas internas, sendo que no começo essa membrana basal ela vai ser mais grossa, então ela vai demandar uma frequência maior para a gente conseguir estimular ela, ou seja, um som mais agudo. Quanto mais para o final, ela vai ser mais fininha, não vai demandar uma frequência tão alta, então a gente vai conseguir escutar os sons graves mais para o final da cóclea. E pessoal, agora que a gente entendeu esse mecanismo de vibração das moléculas, a gente pode voltar uma última vez naquela imagem e entender exatamente o que está acontecendo aqui. Mas para isso, a gente precisa lembrar também que aqui na nossa cóclea, nessa parte que ela parece um caracol, a gente tem aquelas três membranas, né, que a gente viu no corte, né? A gente tem a rampa timpânica, a rampa vestibular, embaixo a rampa timpânica, e entre a rampa vestibular e a rampa timpânica, a gente tem o núcleo coclear. Então, o que que vai acontecer aqui? O som, ele vai chegar por meio de ondas sonoras no meato acústico externo.
Quando ele chega no maior acústica externa, ele vai vibrar a membrana timpânica vai vibrar o martelo, que vai vibrar a bigorna, que vai vibrar o estribo, que vai vibrar a janela oval. Isso vai amplificar o som. Então, essa vibração ela chegou na janela oval, que está diretamente aderida à cóclea. Então, isso vai vibrar o líquido que está aqui na cóclea. Então, primeiro vai vibrar o que está aqui na rampa vestibular, que seria a perilinfa. E essa vibração da perilinfa vai causar uma vibração nessa parte fininha aqui, que é a membrana basal. E a partir do momento que a perilinfa ela vai vibrando e vibra a membrana basal, quando a gente vibra a membrana basal, a gente vai vibrar essas estruturas aqui também. Então, a gente vai vibrar essas estruturas, vai vibrar o líquido que tem aqui dentro, que seria a endolinfa. Então, as células ciliadas vão ficar movendo de um lado para o outro, elas vão ficar vibrando e vão captar essa movimentação do líquido. E essa é a maneira como as nossas células ciliadas elas conseguem captar o som, tudo bem? Então, esse é o mecanismo geral que a gente tem que saber com relação à nossa audição. Quando o estribo ele vibra a janela oval, vibra a rampa vestibular, vibrando a rampa vestibular e a rampa timpânica, vai vibrar a membrana basilar e vibrando a membrana basilar, vai vibrar o órgão de Corti e a endolinfa, sendo que essas células ciliadas vão captar essa vibração aqui da endolinfa por meio da vibração das células ciliadas, ok? Então, pessoal, a gente entendeu que essas células ciliadas internas vão fazer o processo de transdução, enquanto as células ciliadas externas vão fazer o processo de amplificação do som. Mas ambas vão ser sensíveis, vão captar a vibração da endolinfa. Mas vamos entender exatamente como é que funciona esse processo de transdução? Como que essa célula ciliada interna consegue captar esse estímulo de vibração do líquido e entender que foi um som que foi causado ali? Pessoal, então para isso, a gente precisa saber que aqui a gente pegou e deu um zoom numa célula ciliada interna, naquelas células que são responsáveis pela transdução. E essas células, então, elas vão ter os cílios. Elas vão ter esses cílios menores, que a gente chama de estereocílios, e a gente vai ter um único cílio grandão, que é chamado de cinetocílio. Mas o mais importante é a gente saber que esses cílios eles estão se conectados uns com os outros. E essas conexões estão conectando não apenas um cílio um no outro, mas estão conectando também um cílio no receptor de potássio do lado do cílio que está ao lado dela também. Lembra que a gente está aqui no órgão de Corti, então aqui dentro a gente tem a endolinfa, e a endolinfa ela vai ser rica em potássio. Então, a partir do momento que a gente causar uma vibração aqui, esses cílios eles vão mover de um lado para o outro na endolinfa. E quando eles movem para um lado, vocês não concordam comigo que se esse cílio mover para cá, ele vai puxar e vai abrir o canal de potássio que ele está aqui? Então, quando ele abre o canal de potássio, o potássio que estava do lado de fora, ele vai entrar para dentro. Então, fazer o lado de dentro ele ficar mais positivo, vai causar uma despolarização. Da mesma forma, quando ela for para o outro lado, se ela veio para cá, abriram os canais de potássio. Se esse cílio mover para cá, lembra que ele está vibrando, ele está movendo de um lado para o outro. Quando ele vem para cá, essas ligações elas vão fechar os canais de potássio. Então, o potássio ele não vai conseguir entrar e vai causar uma hiperpolarização. Depois, a célula vai mover para cá de novo, vai abrir os canais de potássio, o potássio ele vai entrar mais uma vez. E esse estímulo ele vai ficar se repetindo de novo e de novo. Então, sempre que ela move para um lado, vai abrir os canais de potássio, o potássio vai entrar, causar uma despolarização. Move para o outro, os canais de potássio vão fechar, vai causar uma hiperpolarização. Então, o que nossas células ciliadas vão captar não é necessariamente uma despolarização ou uma hiperpolarização, mas é a diferença entre a quantidade de despolarizações e de hiperpolarizações. Quanto mais forte o estímulo, ou seja, quanto mais forte a vibração, da endolinfa, mais forte esses cílios eles vão vibrar. Quanto mais forte esses cílios eles vão vibrar, mais forte vai ser a abertura do canal de potássio e mais forte vai ser o fechamento do canal de potássio. Então, para a gente identificar a força de um estímulo, a gente vai identificar a quantidade de despolarizações e de hiperpolarizações. Então, a gente não vai captar um ou outro, mas a diferença de despolarizações e de hiperpolarizações para a gente entender esse processo, tá bom? E pessoal, quando esse processo ele vai se repetindo, vai causar uma despolarização e hiperpolarização, essa despolarização em algum momento vai permitir a entrada de cálcio. E esse cálcio ele vai estimular as vesículas que contêm o neurotransmissor glutamato a liberarem o neurotransmissor aqui no neurônio que está conectado diretamente com essa célula especializada, tá bom? Então, lembrando que essa célula não é um neurônio, é uma célula especializada em captar um estímulo, mas que ela faz sinapse diretamente com um neurônio, para depois a gente continuar a nossa via, tá bom?
Então, galera, muito importante a gente saber esse mecanismo geral para a gente entender como acontece o processo de transdução do nosso impulso auditivo. Então, sempre que o cílio mover para um lado, vai abrir o canal de potássio, o potássio vai entrar. Move para o outro, fecha o canal de potássio, o potássio não vai conseguir entrar, vai causar uma hiperpolarização. O que o nosso cérebro vai captar é a diferença entre as quantidades de despolarizações e de hiperpolarizações. Essa próxima imagem, ela representa de maneira melhor, eu acho. Aqui, nessa primeira célula, está sendo representada uma célula que ela não foi estimulada, então que não está acontecendo som. Quando ela não está sendo estimulado, tem a liberação de potenciais de ação, numa frequência basal, numa frequência regular. Então aqui, o nosso cérebro ele vai entender que não tem a liberação de nenhum som, porque está tendo uma frequência basal de potenciais de ação. Mas quando a gente tem um som, vai ter a vibração de todas aquelas estruturas, vai vibrar a endolinfa, que vai vibrar os cílios. Então, os cílios eles vão vibrar para um lado, vai entrar potássio, depois vão vibrar para o outro, vai inibir a entrada de potássio. Então, quando eles vibram para um lado e entra potássio, isso vai causar uma despolarização muito grande, então um disparo de potenciais de ação muito grande. Depois a célula vai mover para o outro lado. E quando ela mover para o outro lado, não vai ter potenciais de ação, porque vai causar uma hiperpolarização. Então, o que o nosso cérebro ele vai captar não é se tem potenciais de ação ou não, porque esse processo de ter potenciais de ação ele sempre vai acontecer, tendo um estímulo ou não. O que ele vai captar para entender que teve um som é essa diferença aqui, ó. Essa diferença de que quando ele despolarizou, teve muitos potenciais de ação, e foi diferente, que depois ele hiperpolarizou, então não tiveram mais potenciais de ação. É essa diferença entre despolarização e hiperpolarização, ou seja, essa diferença de ter muitos potenciais de ação e não ter potenciais de ação, é o que o nosso cérebro ele vai entender como um som, tá bom? Ok, gente. E lembrar também, pessoal, que aqui é um pouco contraintuitivo também. Lembrar que o potássio que ele vai ser um líquido extracelular, que depois ele vai entrar, porque a gente acostumou nos outros vídeos a falar que o potássio era um líquido intracelular. Então aqui vai ser o contrário. É que o potássio que está do lado de fora, e quando os canais de potássio abrem, eles vão entrar fazendo a molécula ficar mais positiva, e depois eles não conseguem entrar fazendo a molécula ficar mais negativa, tá bom? E galera, a gente falou então das nossas células ciliadas internas, como que elas fazem esse processo de transdução por meio da vibração dos cílios. Agora a gente tem que entender como é que funcionam nossas células ciliadas externas. As células ciliadas externas, pessoal, igual eu falei para vocês, elas vão fazer a amplificação do som. Então elas não estão relacionadas com o processo de transdução, mas elas estão relacionadas com a amplificação do som para as células ciliadas internas poderem fazer o processo de transdução de maneira melhor, tá bom? E isso foi descoberto, gente, por meio de um tratamento com esse fármaco aqui, ó, com esse fármaco, a furosemida. A furosemida, ela inibe uma proteína que ela é chamada de prestina. A prestina, ela causa o aumento do tamanho da célula ciliada externa. Então, quando ela causa um aumento da célula ciliada externa, isso vai vibrar mais a membrana basilar. E uma vez que a membrana basilar vibra mais, a endolinfa vai vibrar mais, os cílios vão vibrar mais, vai ter uma maior diferença entre despolarização e hiperpolarização, ok? Então, essa é a função da prestina, essa proteína. Ela vai causar o aumento da célula ciliada externa para causar uma maior vibração, consequentemente, uma maior intensidade do estímulo, vai amplificar o estímulo. E isso foi descoberto por meio desse fármaco, furosemida, que ela inibia a prestina. Então, sem a prestina, a célula ciliada externa ela ficava muito menor, consequentemente, a vibração era menor também, a vibração não era amplificada. Então, o- os estudantes perceberam que não, sem essa amplificação aqui do tamanho, não dava para escutar de maneira tão eficiente quanto tinha um aumento desse tamanho aqui também, tá bom? Eu acho que eu fiquei um pouco perdido nessa parte aqui, mas o que a gente tem que saber é que a prestina causa um aumento da célula ciliada externa e com o aumento da célula ciliada externa vai causar maior vibração, tanto da membrana basilar quanto da endolinfa. Então isso vai amplificar o som. Sem a prestina, não vai ter um aumento, não vai ter amplificação, então a gente não vai conseguir escutar de maneira tão eficiente, tá bom? Esse é o mecanismo geral que eu quero que vocês saibam. Pessoal, então aqui a gente pode começar falando das nossas vias. Eu tinha falado para vocês que a gente ia estudar a natureza dos estímulos primeiro, mas eu acho que agora a gente pode passar um pouquinho pela via, depois a gente estuda a natureza para assim a gente entender como é que ele vai funcionar o nosso córtex auditivo primário, tá bom? Então, pessoal,
Só recapitulando o que a gente viu, então a gente dividiu, a gente falou sobre a vibração, que ela vai causar as diferenças de pressões no ar, uma maior pressão, a compressão das moléculas e uma menor pressão. A gente falou sobre a alta e a baixa frequência. A gente falou sobre as divisões, a anatomia do nosso ouvido, e que tudo isso vai causar uma vibração. Então a onda chega, causa uma vibração no tímpano, que vibra os ossículos, que vibra a janela oval, e que vai vibrar a cóclea. E essa vibração da cóclea vai causar uma vibração aqui do ducto coclear, e essa vibração do ducto coclear é o que vai permitir que a gente identifique o estímulo, que faz o processo de transdução. Então agora, gente, vamos entender como que depois que aconteceu o processo de transdução, como que a gente vai levar essa informação até chegar no nosso córtex auditivo. Então, nosso primeiro neurônio, gente, ele vai estar aqui no que a gente chama de gânglio espiral. Esse gânglio espiral é o acúmulo de corpos celulares do nosso nervo vestíbulo coclear. Lembra que o nosso nervo craniano de número 8, o nervo vestíbulo coclear, ele tem uma parte que é vestibular, que liga aqui no vestíbulo, e tem uma parte que é coclear, que vai se ligar aqui na cóclea. Esse nervo vestíbulo coclear, ele vai estar ligado diretamente com aquelas células que a gente viu, as células ciliadas, tanto as externas quanto as internas. Então, ele se ligando lá, os axônios deles vão se ligar àquelas células e os corpos celulares deles vão ficar acumulados aqui, que a gente chama de gânglio espiral. Então, esse gânglio espiral representa o nosso corpo celular do primeiro neurônio da via. Então, a via ela começa aqui no nosso gânglio espiral. No gânglio espiral, gente, do nervo vestíbulo coclear, ela vai subir aqui para o nosso núcleo coclear, tanto para o núcleo coclear anterior quanto para o núcleo coclear posterior. São núcleos que eles ficam aqui no nosso bulbo, ok? Então, gente, a partir daqui, existem várias ramificações, mas a gente vai estudar duas para estabelecer de maneira mais didática, para a gente entender o que acontece na nossa via, tá bom? Então, depois que elas vão para o núcleo coclear anterior e posterior, no núcleo coclear anterior, elas vão aqui para essas estruturas que chamam núcleos olivares superiores, as olivas superiores. Depois das olivas superiores, elas vão passar pelo lemnisco lateral. Lemnisco é o acúmulo de axônios, tá bom? Que a gente tem aqui no nosso tronco cefálico. Então, ela vai passar pelo lemnisco lateral. E do lemnisco lateral, ela vai chegar aqui no nosso mesencéfalo, no que a gente chama de colículos inferiores. No mesencéfalo, a gente tem os colículos superiores, que fazem sinapses relacionadas com a visão, e os colículos inferiores, que fazem sinapses relacionadas com a audição. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês que esse caminho iria se ramificar, mas que essa ramificação a gente está só duas delas? Então, nessa parte anterior, a gente falou que elas vão para as olivas superiores, lemnisco lateral, folículo inferior. Aqui na região posterior, elas vão fazer esse mesmo caminho. A única diferença é que elas não vão ficar paradas aqui nas nossas olivas superiores, tá bom? E, gente, mesmo que existem inúmeras ramificações dessa via aqui, todas elas vão chegar no nosso colículo inferior. Por isso que a gente resume tudo nessas duas vias aqui, na coclear posterior e da núcleo coclear anterior, tá bom? Então, pessoal, revisando mais uma vez. O nosso primeiro neurônio da via é o nervo vestíbulo coclear, que está lá no gânglio espiral, o corpo celular dele. Do gânglio espiral vai para o núcleo coclear anterior e núcleo coclear posterior. O anterior vai das olivas, lemnisco lateral, para o colículo inferior. O núcleo coclear posterior vai passar pelo lemnisco lateral, vai passar pelo colículo inferior, tá bom? E do colículo inferior, gente, depois eles vão aqui para o tálamo. O tálamo, ele é o centro de redirecionamento das informações que a gente tem no cérebro. Então, sempre que a gente quer mandar informação para o nosso cérebro, primeiro a gente tem que mandar primeiro para o tálamo redirecionar essa informação para onde ela tem que ir. Então, aqui do nosso colículo inferior, a informação ela foi mandada para o tálamo, mais especificamente no núcleo geniculado medial do tálamo. Lembra, lá na visão a gente falou que a informação era passada pelo núcleo geniculado lateral. Aqui a gente passa pelo núcleo geniculado medial do tálamo. Então, do núcleo geniculado medial do tálamo, ela vai enviar a informação lá para o nosso córtex auditivo, no lobo temporal. Tudo bem? Pessoal, então aqui do lado está representando exatamente esse processo que a gente acabou de ver de maneira mais simplificada. Claro, a gente não tem que entrar de maneira tão aprofundada nas ramificações das vias. A gente tem que entrar só no mecanismo mais geral para a gente entender. Então, a via, galera, começa aqui no nosso gânglio espiral. Do gânglio espiral vai para o núcleo coclear anterior e núcleo coclear posterior.
O núcleo coclear anterior leva para o olivo superior, passa pelo menisco lateral, chega no folículo inferior. Do folículo inferior para o núcleo geniculado medial do tálamo, o núcleo geniculado medial do tálamo, ela vai para o nosso córtex auditivo no lobo temporal, tudo bem? Aqui está sendo representada essa mesma questão que a gente viu. Aqui o nervo vestíbulo coclear, que está ligado diretamente com a cóclea. Aqui tem um núcleo espiral, o gânglio espiral. Do gânglio espiral, ela vai para os núcleos cocleares anterior e posterior, e dos núcleos cocleares vão para os núcleos olivares. Dos núcleos olivares, eles vão passar pelo colículo inferior, do colículo inferior, núcleo geniculado medial do tálamo, para a área auditiva primária, para o córtex auditivo primário, que fica aqui no nosso lobo temporal. Tudo bem? E, pessoal, o livro Neurociências do Baer, ele traz para a gente algumas particularidades com relação às vias. Porque lembra que eu falei para vocês que essa via, mesmo que isso seja o mecanismo geral da via, existem inúmeras ramificações dessa via. Então vamos dar uma olhada nas particularidades que essas vias elas têm. Esse é um resuminho que eu trouxe do MER, para a gente entender essas outras possibilidades que a via pode fazer também. Então, na primeira particularidade, gente, existe uma comunicação dos colículos inferiores e dos colículos superiores do cerebelo, para a integração das informações auditivas e visuais. O que que isso significa? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem os colículos inferiores e os colículos superiores? Os superiores fazem sinapses relacionadas à visão, os inferiores com a audição. Então, chega um determinado ponto da via que a gente tem a comunicação entre o colículo inferior e o colículo superior, para a integração das informações auditiva e visual, para a gente conseguir fazer essa integração entre essas duas informações, tudo bem? Depois, ele fala que existe uma gama de retroalimentação durante a via, como no tronco cefálico para células ciliadas externas. Como assim? Vocês lembram dessa parte aqui, gente? As células ciliadas externas, que elas vão aumentar de tamanho para aumentar a vibração das moléculas da membrana basilar, aumentar a vibração aqui dos cílios. Então, os neurônios, eles vão sair da nossa cóclea e vão lá para o tronco cefálico. Mas alguns neurônios, eles vão sair do tronco cefálico, eles vão voltar para as células ciliadas externas. E quando eles voltam para as células ciliadas externas, eles vão ajudar esse mecanismo aqui, ó, de aumentar o tamanho das células ciliadas externas. Elas vão auxiliar a prestina, essa proteína, a aumentar o tamanho das células ciliadas externas, tudo bem? E, por último, ele fala que cada núcleo nuclear recebe referência de um ouvido ipsilateral, ao contrário dos demais núcleos. Logo, uma lesão no núcleo nuclear no bulbo causa surdez de um único ouvido. Isso significa que cada nervo ele vai sair de um ouvido e ele vai chegar dos dois lados do nosso cérebro. Mas aqui, no nosso bulbo, ele chega de um lado ipsilateral. Então, se a gente tivesse uma lesão aqui no nosso bulbo, nesse núcleo da audição, o núcleo coclear anterior e posterior, a gente ia ter problema em um único ouvido. Ao contrário dos demais vídeos que a gente viu nos vídeos anteriores, se a gente tivesse um problema aqui, a gente provavelmente ia causar uma perda total da audição. Aqui a gente causa só uma perda parcial, uma perda de um ouvido só. Lá no córtex é a mesma coisa, por conta que as informações dos dois ouvidos chegam dos dois lados do córtex. Então, se afetar um lado do córtex, a gente não vai ter a perda total da audição, a gente vai ter a perda parcial dos ouvidos, tudo bem? Essas são as particularidades que o livro de Neurociências do Bayer ele traz para a gente com relação a essas vias, só para a gente ir de maneira um pouquinho mais aprofundada com relação a elas. E, pessoal, agora que a gente viu com relação às vias, antes de entender como é que funciona o nosso córtex auditivo primário, a gente tem que lembrar de algumas particularidades, como que o nosso cérebro ele vai identificar como o som exatamente está. Então, como que está a intensidade do som, como que está a frequência do som, de onde o som está vindo. A gente tem que entender essas particularidades para entender como o nosso cérebro ele vai compreender essas informações. Então, com relação à intensidade, como que o nosso cérebro ele vai entender o quão intenso um estímulo sonoro ele foi? Por meio daquele mecanismo que a gente viu anteriormente. Quando a célula não está sendo estimulada, não tem som, tem a liberação de um nível basal de potenciais de ação. Quando existe um som, existe uma variação. O cílio ele vai abrir, ele vai mover, abrir o canal de potássio, vai entrar potássio. Depois ele vai fechar o canal de potássio. Isso vai causar uma despolarização, depois hiperpolarização. Despolarização, hiperpolarização. Então, como que a gente vai entender a intensidade? Quanto mais essa diferença de despolarização e hiperpolarização, quanto maior essa diferença entre os dois, maior vai ser a intensidade. Outra questão também,
quanto maior o número de neurônios que foi estimulado, maior vai ser a intensidade também. Então, essas duas questões que a gente tem que levar em consideração. Quanto maior o número de neurônios estimulados, maior vai ser a força do estímulo, e quanto maior essa diferença de potenciais de ação, de ter potenciais de ação e de não ter potenciais de ação, de despolarização e hiperpolarização, mais forte o nosso cérebro vai entender com esse estímulo também, ok? Então, além da intensidade, pessoal, tem outra questão que é chamada de tonotopia, e que são os mapas que a gente tem na nossa cóclea. É aquela mesma teoria que a gente tinha visto anteriormente. Essa aqui, ó. Que a nossa cóclea, o início dela é mais grossa, então ela vai ser sensível a apenas frequências mais altas, enquanto o final da cóclea, ela vai ser mais fininha, então ela vai ser sensível a pequenas frequências também. A gente, pessoal, a gente tem células ciliadas internas em cada uma dessas partes, e cada uma vai captar uma frequência específica de estímulo. Então, aqui no começo da nossa cóclea, que a gente só capta frequências mais altas, aqui está dando um exemplo, por exemplo, de 16 mil Hz. Então, essa célula ia captar sons apenas de 16 mil Hz. Então, essa célula ia captar um som de 16 mil Hz e ia levar para uma área específica do cérebro. E numa área específica do encéfalo, a gente ia entender que essa informação, como ela chegou naquela área específica, esse estímulo foi de 16 mil Hz. Então, essa é a maneira como a gente faz esses mapas com relação à nossa audição, por meio da tonotopia, ou seja, a variação de espessura que nossa cóclea tem. Se veio dessa parte que mais do início, significa que o som é mais agudo, tem uma frequência maior. Se o som ele veio dessa parte mais do final, significa que o som ele tem uma frequência menor, ele é um som mais grave. Cada local vai levar para uma área específica do cérebro e o cérebro ele vai entender como as informações foram diferentes baseado no local onde essa informação ela vai chegar, tá bom? A gente chama isso de tonotopia, que são os mapas do cérebro. Outra questão importante, galera, para a gente entender isso aqui, com relação à intensidade, à frequência do estímulo, a gente usa sincronia de fase. A sincronia de fase, ela faz o seguinte, ela vai liberar potenciais de ação que são sincronizados com um som que ele vai ser repetido. Como assim? Vocês estão vendo, pessoal, que aqui a gente tem aquelas ondas sonoras, aqui uma compressão do som, aqui seria uma descompressão das moléculas do ar. Compressão da molécula do ar, descompressão. Compressão, descompressão. Vocês estão vendo que sempre nesse ponto específico a gente vai ter um som que ele vai se repetir, a gente tem um padrão que ele vai se repetir. Toda vez que esse padrão ele se repetir, a gente vai ter liberação de um potencial de ação. Então essa é uma maneira como a gente consegue identificar a frequência de um som. A gente sempre vai liberar um potencial de ação quando o mesmo som ele vai se repetir. Isso ajuda muito a gente a identificar a frequência que um som ele vai acontecer. Mas vocês não concordam comigo que se a gente ficasse liberando potenciais de ação em frequências muito altas, o nosso neurônio ia ficar perdido, ele não ia conseguir liberar potencial de ação toda vez que um estímulo ele fosse acontecer. Então, esse processo de sincronia de fase, de liberar um potencial de ação sempre que um estímulo for repetido, ele geralmente é utilizado mais em baixas frequências. Exatamente por isso, porque se fosse muito rápido o estímulo, os nossos neurônios não iam conseguir acompanhar a liberação de potenciais de ação toda vez que esse estímulo ele fosse ocasionado. Então, para a gente identificar a frequência, a gente pode usar tanto a sincronia de fase, geralmente para mais baixas frequências, para os nossos potenciais de ação terem tempo de acompanhar essa repetição do som, quanto a tonotopia, que seriam os mapas, que ele é usado majoritariamente quando a gente tem altas frequências, mas pode ser utilizado também em outros casos, ok? E pessoal, a partir disso a gente consegue fazer a localização, entender como a gente faz a localização do som. E a localização do som é dividida em duas grandes etapas. A gente pode fazer uma localização no plano horizontal, ou seja, entender de direita e esquerda, e no plano vertical, entender de onde o som está vendo, se é de cima ou de baixo. Então vamos primeiro dar uma olhada de como a gente faz a localização no plano horizontal, depois de um plano vertical. De um plano horizontal, gente, a primeira e mais simples forma que a gente consegue identificar um estímulo é por meio dessa teoria, que é a teoria do retardo temporal interauricular, que ela fala o seguinte: um estímulo ele vai chegar mais rápido na orelha que estiver mais próxima desse estímulo. Então a gente vai levar em consideração a localização do estímulo, a velocidade com que ele chega na nossa orelha. Então, por exemplo, aqui a gente tem um som. Esse som ele está mais próximo do ouvido esquerdo. Então ele vai chegar mais, né, ele vai chegar mais rápido, ele vai chegar antes do nosso ouvido esquerdo do que do ouvido direito. Então nosso cérebro ele vai entender.
O estímulo ele veio do ouvido esquerdo, que chegou antes do nosso ouvido esquerdo. Mas isso, gente, ele só vai funcionar quando a gente consegue captar o início do som. Então, que está dando um exemplo de uma buzina. Aqui a gente vai captar o início da buzina. Se essa buzina chegou mais rápido no ouvido esquerdo, a gente sabe que ela veio do lado esquerdo. Mas existe a possibilidade de a gente estar escutando um som e a gente não captar o início dele. Então a gente não sabe se chegou mais rápido no ouvido esquerdo ou no ouvido direito. Para isso a gente vai usar outras estratégias. No primeiro momento, a gente vai dividir em sons contínuos, então sons que a gente não ouviu o início deles, de baixa frequência e depois sons de alta frequência, tudo bem? Então, galera, quando a gente fala de sons contínuos de baixa frequência, ou seja, aqueles sons que a gente não captou o início dele, a gente vai usar essa mesma teoria, retardo temporal interauricular. Mas a gente não escutou a origem do som. Mas como a gente não escutou a origem do som, a gente não vai captar a velocidade com que o som ele chega nos nossos ouvidos, mas a velocidade com que um pico da onda vai chegar no ouvido. A diferença de tempo com o pico de uma onda vai chegar no nosso ouvido ou não. O que eu quero dizer com isso? Imagina que o estímulo ele vem daqui. Se ele vem daqui, um pico de uma onda vai chegar no ouvido direito primeiro. Só que esse pico da onda ele vai demorar 0,6 milissegundos para chegar no nosso ouvido esquerdo. Se o estímulo ele vem daqui, esse estímulo, o pico da onda vai chegar no nosso ouvido direito. E o pico da onda vai chegar no ouvido esquerdo 0,3 milissegundos depois. E quando não tem uma diferença de tempo de um pico da onda chegar no ouvido ou no outro, a gente sabe que é por conta que ele vem exatamente no meio dos nossos ouvidos, então ele vem em direção à nossa face, tá bom? Então essa é a maneira como a gente vai identificar esses sons contínuos de baixa frequência. Esses sons que a gente não identificou o início deles. A gente vai identificar quando o pico de uma onda vai chegar no nosso ouvido. Se chegou 0,6 segundos, 0,6 milissegundos nesse ouvido antes, a gente sabe que o estímulo ele veio desse lado. Mas claro, esse processo ele funciona, mas ele não é tão eficiente quanto esse primeiro processo aqui, quando a gente identifica a origem do som. E pessoal, existe essa terceira possibilidade, que é quando a gente tem um som de alta frequência que a gente não captou o início dele. Quando que o som é de alta frequência, vai ser muito difícil a gente distinguir a velocidade com que o pico de uma onda chegou aqui e o pico de uma onda chegou aqui. Isso seria ainda mais rápido. Então aqui já é um tempo muito rápido, né, 0,6 milissegundos. Quando uma frequência está alta, seria mais difícil ainda. Então, para isso, gente, quando a gente tem uma frequência alta e a gente não captou o início do estímulo, a gente usa uma teoria que ela é chamada de sombra sonora, que seria uma inibição no ouvido que ele demora um pouco mais para receber o estímulo. Então, as ondas sonoras de alta frequência que a gente não captou a origem, elas vão chegar do lado direito. E quando elas chegam no lado direito, elas vão chegar primeiro do lado direito e praticamente no mesmo tempo do lado esquerdo. Mas como elas demoram um pouquinho mais para chegar do lado esquerdo, a gente vai causar uma inibição do lado esquerdo. E essa inibição a gente chama de sombra sonora. É como se a gente não estivesse escutando de maneira tão eficiente do lado esquerdo. Para a gente saber que o estímulo de alta frequência que a gente não captou o início, ele veio do lado direito, tá bom? Então, essas são as três formas da gente identificar um som no plano horizontal. No primeiro momento, o retardo temporal interauricular. Então, se chegou mais rápido no ouvido esquerdo, a gente sabe que o estímulo veio do lado esquerdo. No segundo momento, sons contínuos de baixa frequência, que a gente vai avaliar a demora que um pico ele demorou para chegar num ouvido e no outro ouvido. E no terceiro momento, os sons de alta frequência, que a gente não captou o início do estímulo, que a gente pode utilizar a teoria da sombra sonora, ou seja, uma inibição do lado que está demorando mais para chegar a esse pico das ondas. Por último, pessoal, a gente pode falar também sobre os nossos neurônios bioauriculares. O que que significa? Significa que um estímulo ele vai sair das duas orelhas. Então, o estímulo ele vai sair primeiro de uma orelha direita, depois ele vai sair de uma orelha esquerda. Aqui está ao contrário, né, na verdade. Então, quando a gente tem esse estímulo do som, primeiro vai chegar na orelha esquerda, e isso vai gerar um estímulo. Depois, o estímulo vai chegar na orelha direita, e isso vai gerar outro estímulo. Isso aqui está sendo representado exatamente aqui, ó. Então, um axônio do ouvido esquerdo, ele vai disparar, por conta que a gente chegou a um estímulo do ouvido esquerdo. Então, ele vai começar a se propagar. Alguns milissegundos depois, o ouvido direito ele captou essa informação também. Então ele começa a ser disparado.
Mas vocês perceberam que o do ouvido esquerdo ele foi disparado antes? Então ele vai começar a percorrer antes. Então, quando o potencial de ação do ouvido direito ele começar a se propagar, o do ouvido esquerdo ele já está lá na frente. Depois, eles vão chegar no mesmo local aqui nas nossas olivas, tá bom? Mas só para a gente entender a maneira como nossas olivas eles vão identificar de onde um estímulo ele veio. Se um estímulo ele chegar primeiro, o estímulo que veio do orelha esquerda, a gente sabe que foi do lado esquerdo. Depois, o estímulo vai chegar depois do lado direito, então a gente sabe que o objeto está mais distante do nosso lado direito do ouvido. Essa é a maneira como a gente faz a identificação da localização em um plano horizontal. Aqui, de maneira mais longe na via, né, que a gente está falando de como essas informações elas são integradas nas olivas superiores, então lá no bulbo. E, pessoal, é um pouco confuso essa parte do plano horizontal, é um pouco extensa, existem várias possibilidades, mas com relação ao plano vertical, é bem mais simplificado, tá bom? Com relação ao plano vertical, gente, só preciso que vocês lembrem que a gente tem aquelas dobras na orelha, do nosso pavilhão auricular, tá bom? E essas dobras, igual eu falei para vocês, elas vão ser muito importantes para a captação do som. Por quê? Porque para a gente captar um estímulo vertical, ou seja, se ele está vendo de cima ou se ele está vendo de baixo, vai acontecer essa reflexão do som. Então, quando o som vem dessa parte aqui, digamos, dessa parte de cima, ela vai chegar e vai refletir e vai entrar. Quando ela vem dessa outra trajetória, ela vai chegar, vai refletir em outro lugar e ela vai entrar. E nesses diferentes lugares que esse sombra vai refletir, a gente consegue identificar onde o estímulo ele veio. Então, se um som ele ramificar, ele bater aqui e refletir e chegar aqui no nosso ouvido, a gente sabe que esse sombra veio daqui. E isso acontece para todas as direções. A gente sabe a localização de um estímulo baseada nas reflexões que esse sombra vai fazer no nosso pavilhão auricular e onde que ele vai entrar no nosso poro acústico externo, tudo bem? Então, galera, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso córtex auditivo primário. Com relação ao córtex auditivo primário, ele fica localizado na cara 41 de Brodmann, aqui no nosso lobo temporal. E ele, igual eu falei para vocês, é dividido naquele mapa da tonotopia. Cada área do cérebro vai captar uma onda específica de Hertz. Então, ela varia desde 20 Hertz, que é a faixa que a gente consegue escutar com a menor frequência, até 20 mil Hz, que é o que a gente consegue escutar com maior frequência, tá bom? Então, aqui os sons mais graves, aqui os de maior frequência seriam os sons mais agudos. E o que que a gente consegue identificar aqui? Se um estímulo ele chegar exatamente aqui, por exemplo, o neurônio ele chegar e liberar um potencial aqui, isso significa que a gente identifica que um som foi de 500 Hz. Então, se ele liberar um potencial de ação aqui, a gente sabe que esse som foi de 4.000 Hz. Isso acontece por conta daquela questão que a gente viu lá na nossa cóclea. Cada neurônio, cada célula ciliada, ela vai estar numa parte específica da cóclea. Então, ela vai ser responsável por captar uma faixa específica de Hertz, e essa faixa específica de Hertz vai levar para uma parte específica do cérebro, que seriam essas partes aqui, para a gente entender exatamente a frequência do som que ela foi causada. Depois, para a gente entender a intensidade e entender a localização, a gente vai utilizar essas teorias que a gente viu anteriormente também, ok? Galera, quando a informação ela precisa ser melhor processada, ela vai migrar do córtex auditivo primário e depois ela vai para o córtex auditivo secundário, que tem relação com o processamento mais complexo dessas informações auditivas também. Mas um mecanismo muito parecido com o do córtex auditivo primário, que também é chamado de A1, e esse é chamado de A2 por ser o córtex auditivo secundário, tá bom? E galera, no último momento eu queria falar com vocês com relação a essas duas áreas, a área de Broca e a área de Wernicke. Por quê? Porque a área de Broca, que ela está localizada aqui no giro frontal inferior, ela está muito relacionada com a motricidade da nossa fala, que não é o tema da nossa aula. Mas a área de Wernicke, que ela está no giro temporal inferior, temporal superior, ela está muito relacionada com a compreensão da fala. Então essa área está muito relacionada com a nossa audição, com a compreensão da fala. Mas mesmo que ela esteja relacionada com a compreensão da fala, não está tão relacionada com a informação dos sons mesmo. Isso a gente descobriu por conta que danos nessa área de Wernicke faz com que as pessoas não consigam entender o que as outras pessoas estão falando. Ela não tem nenhum problema na condução do som, em entender sobre o som, mas ela tem problema no entendimento da fala, de entender o que as pessoas elas estão falando. Então, essas duas áreas são muito importantes com relação à nossa audição. A área de Broca, que está relacionada com a motricidade da fala, e a área de Wernicke, que está relacionada com
a compreensão da fala, tudo bem? E pessoal, é mais isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje mesmo. Espero de coração ter ajudado. Essa aula ficou uma aula mais extensa mesmo, mas espero de coração ter ajudado. E qualquer dúvida, fique à vontade para me chamar, tudo bem? Então, muito obrigado por ter assistido. Até uma próxima. See you.